vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês possam estar bem. Hoje eu vou trazer para vocês uma percepção sobre os processos que a gente vive, né, de estabilidade e instabilidade. Isso é um processo normal da vida, cíclica que a gente vive. Se a gente não quiser viver dentro dos ciclos, a gente tem que transcender o tempo e espaço, né? Esse é o processo de iluminação, quando você realmente se conecta e se funde novamente ao cosmos. Quando a gente não tem ainda essa conexão, nós precisamos aprender a viver dentro dos ciclos, né? Todos os dias temos ciclos, principalmente o ciclo da respiração, o ciclo do dia e da noite. Você já foi uma criança, você já foi um adolescente e você já teve estabilidade. Então, quando você era uma criança, você tinha uma estabilidade. Quando você começa a crescer, você perde aquela instabilidade, entra numa instabilidade para criar outra. Isso é o próprio processo, gente, que é muito fácil. Eu sempre comento aqui de vocês verem o exoesqueleto com X dos insetos, principalmente aranha. São processos que faz com que a gente viva a vida, certo? Toda estabilidade, a gente tá bem seguro, certo? Tá bem seguro. Quando ficamos num processo de instabilidade, a gente entra num processo de incertezas, inseguranças, de caos, não sei para onde eu vou, para onde eu tenho que ir, eu fico vulnerável, tá? Esse é um processo normal, é normal da vida, normal. O que acontece? Acontece que todo processo de estabilidade eu gero uma zona de conforto. Tudo bem, gente. O que é que a gente tem que entender? Que assim, eu tenho que ter consciência, eu gero uma zona de conforto, tá? Quando a gente entra num processo de instabilidade, isso quer dizer que estamos saindo da nossa zona de conforto. Por isso que eu trago sempre para vocês verem. Joga no YouTube, processo de exoesqueleto da aranha, vocês vão ver. Todo o processo de instabilidade, eu estou saindo da minha zoninha de conforto. O que acontece? Quando a gente não tem consciência desses processos, que são processos normais, naturais dos ciclos da vida, a gente se desespera, a gente toma atitudes inesperadas, a gente fica meio que tipo que nem barata tonta, batendo a cabeça para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. E aí é neste momento de instabilidade que vocês precisam ter mais calma e paciência. Por quê? Porque uma nova estabilidade vai acontecer, gente. Só que às vezes esta estabilidade não vai acontecer do dia para a noite. Por que eu tô falando isso? Eu faço várias consultas e eu já passei por muitas situações dessas, então, ou seja, eu já estou acostumada de ter o que é instabilidade e estabilidade. Eu já sei desse processo, né? Por exemplo, vou passar para vocês um exemplozinho. A pessoa estava lá normal no casamento. Aí a gente sempre tem que entender, será que estava normal mesmo? Será que estava tudo bem, né? Por isso que eu falo, os processos de instabilidade, eles são importantes para você se autoconhecer. Você nunca vai se autoconhecer na zona de conforto. Eu sempre trago esse exemplo, você nunca vai saber se você sabe nadar ou não na piscina. A piscina é controlada, gente, é a zona de conforto. Você sempre vai aprender e sempre vai saber se você está conseguindo nadar, se você vai nadar no mar, porque no mar não tem controle, a gente não sabe, tem horas que tá bravo, tem horas que tá calmo, não é isso a vida? A vida é assim, gente. Então o que acontece? Essa pessoa estava normal, aí teve filho, aí do nada, depois 9 dias depois de ter o filho, a mulher, né, teve uma questão hormonal, isso é uma coisa também normal, hormonal, teve uma descarga, só que a pessoa saiu da casa. O que aconteceu com esse homem? Esse homem foi buscar ajuda, tá super transtornado. O que está acontecendo? Meu Deus, como assim? Não entende, não tem o conhecimento da vida. E aí o que acontece? Ele meio que é 880. Aí eu quero que resolva a vida agora, você vê? Por quê? Porque quer estar estável. E às vezes essa estabilidade não acontece. Então o que eu passei para ele? Falei assim, olha, você tem que compreender que existe um movimento, tem que ter calma com a pessoa, com você. E às vezes pode ser que a pessoa esteja nessa descarga hormonal, nesse puerpério, pode levar a uma depressão pós-parto, pode levar a tantas coisas e isso pode ser que se resolva em uma semana ou pode ser que não se resolva em uma semana. As pessoas elas têm que entender isso.
E aí o que que acontece? A gente vem trazendo, aí que a pessoa já começou, então eu vou embora, vou vender tudo, não sei o quê. Por quê? Porque a pessoa quer logo estar bem, quer logo estar na zona de conforto. Gente, precisamos de estabilidade. Lógico que precisamos, senão sem estabilidade, sem estrutura, a vida não funciona também. Lembra sempre, a gente não pode ser a moeba, né? Se a gente é moeba, a gente não caminha. Só que esses processos, eles ocorrem. Como esse processo é um processo normal para mim, que eu vivo ele muito intensamente, às vezes dentro, gente, de 2, 3 meses. Imagine 2, 3 meses você viver instabilidades e estabilidades. Eu passo por isso, então para mim é uma coisa normal. E eu sei lidar com isso, por mais desgastante que seja, por um certo momento, para as questões físicas do mundo da matéria, eu entendo isso. Por quê? Porque eu faço um processo interior e eu compreendo esse processo. O que que acontece? Quando a pessoa tem uma vida muito zoninha de conforto e acontece algum processo como esse que eu estou dando exemplo, para a pessoa é muito desafiador. Então, o que que a gente tem que trazer? Consciência para ela. Então, o que que eu estou tentando trazer para ela? Este é o momento oportuno para você crescer. Por quê? Porque a sua zona de conforto foi retirada, né? Que é a mesma coisa que acontece com o exoesqueleto da aranha. A aranha, gente, chega uma hora que ela não consegue mais crescer dentro daquela estrutura, que é o esqueleto dela. O que que ela faz? Ela mesma tira aquela estrutura. Ela é linda, o processo dela é lindo. Ela mesma tira, ela mesma sai. Eu já fiz isso. Posso um dia contar a minha história, mas eu já fiz isso várias vezes, várias vezes. As coisas estavam tudo estruturadas. Tudo, gente. Eu falei, não estou mais crescendo aqui. Eu tiro essas estruturas e eu saio. Como é o caso da aranha. A aranha faz a mesma coisa. Ela, o que acontece? Ela fala, aquela estrutura não está mais me possibilitando crescer. Eu tiro essas estruturas e eu espero a nova estrutura estar pronta para que eu possa crescer. E esses processos são os processos de transbordo. Que esse transbordo é uma nhaca mesmo, eu passo por isso. Que é você não tá nem lá e nem cá, você tá no meio do caminho ainda. Porque ainda você tá meio que no velho, ainda o novo não tá pronto, a nova estrutura, e você tá meio nesse transbordo. Aí ao mesmo tempo você tem medo de ir pro novo, não é isso que acontece na vida? Tem medo de ir pro novo, e ao mesmo tempo você também não quer mais ficar no velho, porque o velho também não serve mais. E aí, como fazer? Todas as pessoas passam por esse processo de transbordo. Como eu conheço meu mapa astral, como eu me autoconheço, eu já sou o tipo de pessoa assim, bem, beleza, eu quero viver isso, na intensidade, eu quero viver isso. Então, ou seja, gente, eu faço isso muito, 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 muito. Isso me desgasta também, mas eu vou me autoconhecendo porque eu faço isso, né? Então, eu sempre, gente, quando eu tô numa situação onde eu não cresço mais, gente, eu não cresço mais, onde até eu tento mudar. É a mesma coisa assim, ó. Quando a gente põe uma plantinha no solo e aí você põe água, aí ela não cresce. Aí o que você faz? Você põe um pouco de adubo, não cresce. Aí você põe um pouco de fertilizantes na terra, né? Aí não cresce. Aí você muda ela de lugar, não cresce. Aí você faz, não cresce. O que você tem que fazer? É a mesma coisa que acontece comigo em qualquer coisa. Quando eu vejo que o meu trabalho estagnou, quando eu vejo que as minhas relações se estagnaram, quando eu vejo que eu não estou mais crescendo, eu faço as calibrações. Então, eu vou calibrar. Vou colocar lá um pouquinho mais de água, vou fazer um pouquinho mais disso, vou fazer um pouquinho mais daquilo, vou calibrando. Percebo que realmente nada está funcionando, aí parte de mim. Aí eu falo, putz, grila, agora eu vou mudar. Agora eu tenho que fazer um processo de transformação, porque eu tô vendo que mesmo eu fazendo essas mudanças, né, que a gente pode fazer, mesmo estando na zona de conforto, não tá tendo muita mudança. Então, ou seja, eu sou o tipo de pessoa que eu vivo a minha vida assim. E aqui o que eu passo é o que eu vivo. É o que eu vivo. E eu faço isso. É um processo de dor? Dói. Lógico que dói, gente. Lógico que dói. Mas eu não sofro. Quando eu não tinha, quando eu não tinha conhecimento, quando eu não tinha também ninguém para me trazer essas informações, eu não tinha nenhum livro, né? Era um processo muito mais de sofrimento. Porque a dor, ela faz parte disso tudo, gente. Ela faz parte, né? Quando você tá mudando aí a sua faixa etária de 5 para 10 anos, lógico que dói, os ossos dói, cresce, lógico que tá doendo, né? Então, o que acontece? É um processo doloroso, dói. Você fala, poxa, foi até o limite. Então, eu sempre falo assim, hoje, a dor,
sei lá, era 10, hoje ela tá 2, 1. Dói, vai doer um pouquinho, mas não dói tanto, mas não tem sofrimento. Hoje eu sempre falo assim, com essa pessoa eu cheguei no meu limite de expansão, porque tá relacionado comigo também, né? Então não é culpa do outro, não é culpa do lugar que você tá, não tem nada a ver isso. Tirem essas coisas, não projetem. Mas eu sempre trago assim. Então, seja, nesse lugar, eu fui no meu máximo. Fui no meu máximo do que eu podia crescer. E existem muitos lugares que eu sempre falo, sabe o lugar onde vocês vão mais crescer? Sabe o lugar onde vocês vão mais crescer? É tudo aquilo que é mais desconhecido a vocês. Que é o lugar onde vocês têm mais medo de ir, né? Que é o lugar onde vocês mais vão crescer. Por que vocês vão crescer no lugar mais desconhecido? Porque lá é o lugar que vocês têm menos zona de conforto e é o lugar onde mais vocês precisam se enraizar, mais vocês vão se iluminar, mais vocês vão se autoconhecer, né? É mais onde vocês vão se autoconhecer. Por quê? Porque você vai ter que aprender a se autoconhecer. Quando a gente está na zona de conforto, eu não gosto de zona de conforto, gente. Eu sou um ser humano que as pessoas, elas falam, elas já sabem, já me conhecem. Intimamente, minha, já sabe. Ih, Marcela não gosta de um sofá e na frente de uma televisão vendo Netflix. Isso me irrita. A zona de conforto me irrita, gente. Me irrita. Eu sou uma pessoa muito ousada, muito arriscada e muito audaciosa. Às vezes eu também dou um tiro no meu pé, mas eu prefiro ser assim do que zona de conforto, tá? Eu prefiro ser assim do que zona de conforto. Vai de cada um. Então hoje eu tive que aprender a considerar que a estabilidade também é uma coisa importante. A estabilidade também é importante, mas eu prefiro muito mais a instabilidade. Eu prefiro a instabilidade. Instabilidade é você ficar andando num slackline. Isso é instabilidade. É você surfar. Isso é instabilidade. Estabilidade é quando você caminha no chão. É muito estável, né? E eu sempre preferi ir para aquilo que é instável. Por quê? Porque eu vou me autoconhecer. Então, o que eu quero trazer para vocês é isso. O desconhecido. Né? O que é o desconhecido? Por exemplo, assim, o desconhecido não é vocês fazerem uma viagem para a Índia. Não, pode ser também, pode fazer também. Mas o desconhecido, olhe para vocês entenderem como a gente tem que abrir a cabeça. Vamos imaginar que aquela pessoa tem a zona de conforto dela de reclamação. Puta, aquilo virou uma zona de conforto. É estável para ela, gente. Ela já é sabida que ela já sabe reclamar. Às vezes a pessoa cultivar a paz, ou cultivar a alegria, ou cultivar uma outra coisa, para ela vai ser o que? O desconhecido. Vocês entendem? Que o desconhecido não necessariamente você precisa fazer uma mudança de cidade, uma mudança geográfica, não necessariamente. A mudança às vezes é isso. Às vezes a zona de conforto de uma pessoa é tristeza. Ela já tá tão confortável que é tristeza, já sei da tristeza. Para ela, o desconhecido pode ser alegria, que ela tem que despertar dentro dela, de novo, né? Para ela, o desconhecido é, às vezes, ela dar risada, né? E às vezes tem gente que a alegria é zona de conforto, e às vezes ela tem regiões lá que precisam ser vistas, que é como a tristeza. Tem muita gente que às vezes não quer sentir a tristeza, aí abafa, aí fica lá, travada, né? São várias situações, são várias situações. O que eu trago aqui para vocês é que a vida ela é assim, sempre de estabilidades e instabilidades. Sempre, 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 sempre. Isso é uma regra do mundo, isso é uma regra da vida, isso é uma regra cíclica. A gente nunca vai ter 1 ano, 2 anos, 3 anos inteiro de inverno. Vamos ter? Não. A gente tem dias de inverno, dias mais quentes, dias mais frios, dias mais ventosos, dias sem vento, né? Isso eu acho muito legal. Exemplo, quando a gente vai para o Rio Grande do Norte, só para vocês entenderem, existe, ou também para Ilhabela, mas o Rio Grande do Norte tem o ciclo dos ventos, né? Que tem um período lá que tem vento pra caramba. Eu já fui lá. Gente, parece que tem um ventilador ligado, parece que ninguém. Na época que eu fui lá, eu ficava assim, gente, cadê esse ventilador? Cadê o botão de desliga? Porque era isso, era vento o dia inteiro. Não tinha assim, o vento vai ser das 8 às 10. Não, o vento era o dia inteiro. Por quê? Porque estava num período de ventos. E aí todo mundo sabe que está no período de ventos. Isso é bom para quê? Para os esportes que precisa de vento, para a energia eólica que precisa de vento, para várias questões. Isso é a gente saber utilizar os recursos da natureza, do cosmos, de maneira inteligente. Ou seja, por isso que eu tenho que entender os ciclos. Se a gente não entender os ciclos, a gente fica usando energia, né, desnecessariamente.
Então eu deixo essa percepção aqui para vocês e tenham calma, crises, incertezas, as coisas não têm mais sentido, isso faz parte da vida, isso faz parte porque faz parte de transbordos da vida, né? Então é isso, tá passando por um caos? Tudo bem, sinto o caos, às vezes não dá pra gente fazer nada no caos, né? Tem como a gente às vezes, exemplo, eu já passei por uma situação, gente, de muita chuva e eu não consegui sair do lugar, que não dava pra sair, era muita chuva. O que que eu tinha que fazer? Eu tinha que ficar lá, gente. E aí é isso, né? Porque é uma situação muito caótica, de que a gente não sabe o que pode acontecer, de que a gente quer estar dentro de uma casinha quentinha, confortável, e eu tive que ficar na lama, na chuva, numa situação muito incerteza, né? E eu tive que esperar essa chuva passar. Ela passou? Passou, eu tô aqui viva. Passou. Né? Eu já passei por muitas situações, onde também situações, gente, um exemplo para vocês entenderem. Ilhabela, a gente vai de balsa para Ilhabela. Como também em outras regiões que eu já fui, que eu já naveguei de navio, no rio. E aí teve uma situação, gente, que a gente não poderia passar. A gente teve que esperar a tempestade passar pra gente ir. Porque se eu quiser passar numa tempestade, a chance, né, de acontecer alguma coisa é muito grande. Isso é você só entender os ciclos. Só isso. Né? Então é isso. Na vida a gente às vezes tem que esperar. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Você não vai morrer, né? Espera um pouquinho. Tomar muito cuidado com essas coisas de a vida é agora, a vida é agora. Mas a vida às vezes é agora, tendo paciência e saber esperar. A vida tem muitas nuances, gente. E às vezes a gente acha que a vida é só isso, alegria, exposição, nada assim. Não é. Às vezes a vida é isso, vai ter que ficar num caos. E você vai vivendo agora, no caos. Aqui e agora. O que é aqui e agora? Puta, é um caos. Um caos. É um caos. Perdi meu emprego, alguém morreu, perdi minha casa. É um caos, é um caos. Então vive esse caos. Se você não vivenciar esse caos, você não vai se autoconhecer. Ele é riquíssimo, ele é riquíssimo. Gente, eu amo caos, eu amo caos. Eu sou uma pessoa que adora o caos, eu procuro o caos, né? Por quê? Porque você se autoconhece. Você se autoconhece, né? Imagina você, por isso que eu sempre falo, um dia quando você tá com um mar, por exemplo, ventando muito, muito forte, é nesse dia que você tem que se esforçar mais para você conseguir nadar, né? Ou você quer sempre nadar num tapetinho, assim, ó, uma coisa lisinha. Não, né? A vida é sempre isso, momentos de mais esforço, momentos de calmaria, momentos de parar, momentos de caos, momentos de fazer, momentos de ir. Isso tudo é um ciclo. Não é o reloginho que a gente vê? Como é que é o relógio? Não passa toda hora? Como é que é? Não são 12 badaladas? Não são 12 signos? 12 notas musicais? E o que eu tô falando aqui é pura astrologia. Pura astrologia. A humanidade está passando por um ciclo muito forte de desestruturação. Então, por isso está vivendo um caos. Quem já é acostumado, quem já entende, passa por isso de uma maneira mais suave. Quem não, está começando a se autoconhecer neste exato momento.